meus amores! Hoje, em nosso último programa do ano, do seu Vamos Falar de Música Brasil, estudaremos mais um samba composto no ano de 1941 e lançado no ano de 1942. Desta vez, trata-se de um samba da autoria do nosso velho amigo e conhecido Ari Barroso. Ari Barroso, como vocês já sabem, teve como maior sucesso de sua carreira de compositor o samba Exaltação Aquarela do Brasil, do qual já falamos aqui anteriormente. Hoje vamos falar sobre outro samba Exaltação de Ari Barroso, que tem uma pegada um pouquinho diferente. Vocês vão entender por quê. Senhoras e senhores, vamos falar de um samba Exaltação intitulado Isto Aqui. O que é? Você sabe? Eu sei, sim, mas você não sabe. Vai embora. A resposta vem logo a seguir nos versos da nossa música de hoje, sendo bastante elucidativa do caráter do nosso samba. Isto aqui, o que é? É um pouquinho do Brasil, ioiô. Ou seja, diferentemente da Aquarela do Brasil, por exemplo, que vai promover uma exaltação da nação brasileira a partir de uma instância macro, a nossa música de hoje vai produzir uma exaltação a partir de uma instância micro, ou seja, a partir de tudo aquilo, cada pedacinhozinho que compõe o Brasil. Sejam eles itens do nosso dia a dia, como por exemplo, o cachorro caramelo, o filtro de barro, o chinelo de dedo, seja, obviamente, a nossa cultura brasileira, o próprio samba, a capoeira, o frevo, as lendas do nosso folclore, etc, etc, etc. E na estrofe seguinte, Ari Barroso vai se dedicar ao povo brasileiro. O povo brasileiro também é Brasil. Ou, acima de tudo, o povo brasileiro é que é o Brasil. É o que faz o Brasil ser o Brasil. Eu sou o Brasil. Você é Brasil. Quem? Eu? Ari Barroso vai definir o povo brasileiro como uma gente raçuda, que não tem medo de fumaça e não se entrega não, apesar de todas as dificuldades na vida que nós sabemos que a maioria do povo brasileiro enfrenta. Ou seja, nas palavras de um outro compositor brasileiro que disse isso melhor do que ninguém, uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. A seguir, na última estrofe da nossa música de hoje, Ari Barroso vai sintetizar o significado do seu samba com uma imagem que na visão dele é a cara do Brasil. A imagem de uma morena sambando. Cada detalhe dessa imagem compõe a nação brasileira, a cultura brasileira. Desde o remeleixo que ela sabe dar, o tombo no quadril que ela sabe dar, o jeito do batuque que ela sabe dar, a sandália de prata, tudo isso é Brasil. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da nossa música de hoje, registrada em 1941 e lançada em 1942, na voz do cantor Moraes Neto, um iniciante ainda na carreira. Vou deixar também uma gravação do ano de 1942, na voz de Jorge Goulart, que também merece bastante destaque, pois fez bastante sucesso ali nos anos de 1940. E é claro, por fim, vou deixar aí embaixo também a gravação desta nossa música de hoje, que me levou a conhecê-la propriamente.
Trata-se de uma gravação dos anos 80, na voz de ninguém mais, ninguém menos que Caetano Veloso, uma gravação que foi utilizada como trilha sonora da telenovela Vale Tudo, de 1988, como tema da personagem Raquel. E esta mesma canção, na voz deste mesmo intérprete, voltou agora neste ano de 2025, que se acaba, no remake de Vale Tudo. Novamente como tema da mesma personagem, Raquel. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo uma cena da novela Vale Tudo original de 1988, na qual a personagem Raquel vende sanduíches naturais na praia ao som de Isto Aqui O Que É, na voz de Caetano Veloso. Eu acho que esta cena representa muito bem o porquê que nossa música de hoje foi escolhida para ser tema dessa personagem. Principalmente por causa dos versos "não tem medo de fumaça e não se entrega não". A Raquel, como ela mesma diz em um dos primeiros capítulos da novela, é aquele tipo de personagem que não tem medo de arregaçar as mangas e trabalhar. E aí a gente entra numa questão que, embora esta seja uma novela de que eu goste muito, eu não vou poder evitar de fazer duras críticas a ela. Vamos lá, vamos entrar em detalhes. Vale Tudo foi uma novela escrita em 1988, principalmente pelo saudoso Gilberto Braga, mas também em parceria com Aguinaldo Silva e Leonor Basseres. Toda a trama da novela gira em torno da pergunta: vale a pena ser honesto no Brasil? E aí é que está. O meu objeto de pesquisa acadêmica na pós-graduação é a telenovela brasileira. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da USP que se debruça especificamente sobre a teleficção nacional. E, durante as nossas discussões, foi levantada uma questão importantíssima. Enquanto a novela original de 1988, mesmo com todas as contradições que a gente pode apontar aqui, foi uma novela política, a versão do remake de 2025 foi uma novela meramente comercial. Porque o que acontece? O original de 88 mostrava, por exemplo, as pequenas corrupções do dia a dia, como o taxista que desvia a rota para cobrar mais caro do turista. Mostrava também as grandes corrupções, como por exemplo o empresário que desvia dinheiro do Caixa 2, e até mesmo as corrupções da macropolítica. A famosa vilã Odete Roitman tinha seus deputados na Assembleia Constituinte, que estava a todo vapor lá em 1988, para defender os seus interesses pessoais. Não diga! Digo! Que coisa! E é no meio dessa roubalheira toda que entra em jogo a trama da protagonista Raquel, interpretada pela Regina Duarte. Esta personagem era uma moça muito simples, que cresceu em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, educada pelo seu pai, que era interpretado pelo ator Sebastião Vasconcelos, um homem muito honesto. Como vocês sabem, Foz do Iguaçu fica no limite da fronteira entre Brasil e Paraguai. E ele fiscalizava o contrabando de mercadorias entre os dois países. A personagem de Sebastião Vasconcelos nunca se deixou corromper. E ele sempre repetia: quem é conivente é culpado. E assim a Raquel cresceu
com esse ideal de honestidade na cabeça, foi levando isso como moral para a vida toda. Mas a filha da Raquel, a Maria de Fátima, interpretada pela atriz Glória Pires, se irritava com esse ideal de honestidade. Porque ela pensava assim: vocês ficam aí sendo honestos enquanto a gente continua pobre. Ai, filha, mas não nos falta nada, nós temos o que comer, temos o que vestir, temos onde morar. Ok, não somos miseráveis, mas somos pobres. Ela queria mais. E sendo assim, ela chegou à conclusão de que a única maneira de enriquecer no Brasil é através da desonestidade. Num belo dia, após a morte de seu avô, Maria de Fátima hipoteca a casa onde sua mãe morava sem a autorização de Raquel, passa a mão no dinheiro e vai para o Rio de Janeiro tentar a vida. A Raquel fica desesperada e vai atrás dela para o Rio de Janeiro. E assim nasce esse embate entre mãe protagonista e filha antagonista, que para além de um mero conflito familiar, gera também essa discussão ideológica entre a honestidade e a desonestidade. Vale a pena ser honesto no Brasil? A premissa da novela é genial. O que me desagrada é a maneira como ela é conduzida no sentido de responder a essa pergunta. Vamos lá, eu vou explicar. Senta que lá vem a história. A curto prazo, a Maria de Fátima se dá melhor do que a Raquel. Ela começa mentindo, enganando, passando por cima dos outros, dando golpe, até que ela consegue se casar com um dos herdeiros de uma das maiores fortunas do Brasil, que é a fortuna da fictícia família Reutemann. Mas quando ela é descoberta, ela perde tudo e tem que voltar para ficar novamente debaixo das asas da mãe. A Raquel, por sua vez, a curto prazo, continua pobre. Ela começa vendendo lanche natural na praia, um subemprego. Mas as pessoas gostam tanto da comida dela, compram tanto a comida dela, que ela começa a expandir os negócios. Primeiro, ela começa a pagar vários moleques para ficar vendendo lanche natural para ela. Depois, ela entra de sócia num bar, até que ela consegue abrir o seu próprio restaurante. E por fim, ela se torna dona de uma cadeia de restaurantes. E aí, quando a Maria de Fátima perde tudo, ela volta a ficar debaixo do teto da mãe, que subiu na vida, já tem muito mais dinheiro do que na época de Foz do Iguaçu, mas ainda não chega a ser uma fortuna milionária que nem os Almeida Reutemann. Então, apesar de tudo isso, a Maria de Fátima continua insatisfeita. E no último capítulo, eu não vou contar o que acontece aqui para vocês não pegarem spoiler, mas ela dá um jeitinho ali e consegue voltar a ficar milionária através de outros artifícios, se é que vocês me entendem. Aí vocês têm que assistir. A novela é muito boa, gente. Eu faço críticas, mas a novela é muito boa. E por que eu faço críticas? Porque vocês sabem qual é a minha opinião? Na minha opinião, tanto a mãe quanto a filha estão erradas. Sim, porque eu discordo da Maria de Fátima. Eu acho que a gente não deve ser desonesto. Claro, a desonestidade é o caminho mais fácil para o enriquecimento. Mas a gente não deve enganar os outros, não deve dar golpe, não deve roubar. Mas ao mesmo tempo, a Raquel é uma ingênua que deu sorte.
Porque meritocracia não existe. E a novela vende essa ideologia de que é possível ficar rico através do trabalho, do esforço individual. Sim, é possível, mas isso é exceção, não é regra. Mas a regra é clara. O que deveria existir é uma melhor distribuição de renda, e esse tipo de iniciativa não tem que partir do esforço individual de cada um. Não, tem que partir do Estado, através de reformas, como a reforma tributária, como a taxação das grandes fortunas, etc, etc. Mas isso é uma outra história. Então, gente, eu faço esse tipo de críticas a essa novela porque tem que fazer. Mas não dá para negar que Vale Tudo é um dos maiores ícones da teledramaturgia brasileira, que possui um arsenal de cenas antológicas, e eu vou deixar mais uma delas aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. Vou deixar mais duas, vai, porque eu me empolguei. A primeira é a cena em que avô, mãe e filha conversam sobre honestidade e desonestidade, ainda no primeiro capítulo, quando eles moravam em Foz do Iguaçu. A segunda é quando esse conflito mãe e filha chega no ápice e no dia do casamento de Maria de Fátima com Afonso Reutemann, Maria de Fátima está lá experimentando o vestido, Raquel vai lá, pede as estribeiras e rasga tudo. Essa é a cena mais antológica da novela, na minha opinião, embora existam outras. Nós teremos oportunidade de voltar a falar dessa novela quando adentrarmos o disco da trilha sonora propriamente dita, mas isso ainda vai demorar muito. Seria muito bom se eu conseguisse achar essas mesmas cenas na versão do remake para pôr aí na descrição do vídeo para vocês. Seria melhor ainda se eu achasse uma cena do remake que tenha a nossa música de hoje, Isto Aqui O Que É. Mas eu não posso prometer que eu vou encontrar. Eu vou procurar, mas compreendam, é uma obra muito nova e nem todas as cenas estão disponíveis assim para a gente utilizar, né? Então, encerro aqui o nosso programa de hoje. Nós acabamos nos distanciando bastante do tema central da música do Ari Barroso e eu pergunto aqui para vocês, vocês gostam quando eu não falo só de música, quando eu falo de novela, quando eu falo de cinema, quando eu falo de teatro? Comentem aí embaixo que eu vou adorar responder. Quem assistiu até aqui, por favor, curta, comente, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de fortalecer o meu trabalho. Eu agradeço muito a paciência de vocês por me aguentarem por mais esse vídeo longo do nosso canal. Semana que vem tem mais. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.